Luxira, mas de tua explicação quando usa sistema eletrônico e a teste escrito. A tua usa sistema e a teste eletrônico e te precisa em seu nome do usuário e a coluna né, no senha e a coluna né. E te se preenche tu nome do usuário, no senha nebe hacker que suratahan nebe ita sisimo antes tamava sala teste. Por exemplo, há o nome do usuário, Manuel 1, há uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O enhir há o preenche rotona, há o clique no botão ida autenticar. O enhir clique no botão autenticar, niamo sumai fase tolo teste escrito nia. Fase primeiro, matéria teste, português e temas de literatura e cultura. Fase segunda, matéria com conhecimento pedagógica e didática. Fase terceiro, matéria com conhecimento geral. Fase tolune itahu ulu com português e temas de literatura e cultura e te clique executar ida primeiro. O enhira rotone fase primeiro, maka tuir fale mai e te clique executar ida conhecimento pedagógica e didática. Fase segunda nemos rotona e te foi clique executar ida conhecimento geral nia. E tahu testerene ho clique executar ida primeiro português e temas de literatura e cultura. E te clique executar ida primeiro. E te clique executar niamos uma informação com a fase dane kata duração tempo e a fase dane 60 minutos a tu responde pergunta hat nulu nebe cada pergunta ida los e te bot sira se hetam ponderação 1,25. O enhira ita clique on botão executar nesse moço ona ia itane ecrã matéria teste hanesane. O enhira ni moço ona matéria teste hanesane itane horas teste ia fase dane aniamos hahu moço ona ia itane ecrã cantuleten computadores husi itane liman los. O enhira moço ona matéria hanesane resposta nebe itatu hilimos prepara ona ia pergunta ni nekraik. Número 1, número 2, número 3, no número 4. Antes itatu hili resposta ne, itamos precisa hatene função husi botão sira ia kraik ne. Botão ida anterior, botão ida confirmar, botão ida seguinte, no botão ida terminar o teste. Botão terminar o teste ita labele clique, kahaneha, o enhira ita sirão forro tu resposta ba pergunta sira ia fase ida ne. Ita atenção date maka botão anterior, confirmar no seguinte. Botão anterior ita haneha o enhira atu fila fali bakotu. Botão confirmar ne função atu de sabe carai provisório ita ne resposta nebe ita hiliona. Botão seguinte ita haneha hodiba pergunta tu irmai ka baoi. Ita hahu for resposta ba pergunta ida ne. Por exemplo, ida ne ita noen kata resposta 2 makalos ita clique no botão kabuarida número 2 nia to nisai ajo. Mas be por exemplo ita clique tia, mas ita le fila fali ita noen de kata los liu maka 4 ita bele clique fali no botão kabuarida número 4 nia ita confirma ita ne resposta, não é resposta automaticamente ita rayon. Ita clique botão seguinte, hodiba pergunta tu irmai. E aneha tudo kata anterior 1, 2 confirmar, 3 seguinte. Ne significa kata ita lio ona pergunta número 1, pergunta ida iha itane ecrã pergunta número 2, no pergunta ida semai pergunta número 3. Ita le fali pergunta sira iha letene, ita hodi hili fali resposta 1, 2, 3, no 4. Por exemplo, pergunta ida ne número 1 makalos, ita clique botão kabur número 1 nia. Ita confirma ita ne resposta, ita ba pergunta tu irmã ita clique seguinte.
Ita lê fale pergunta ida heletene, depois ita hili fale resposta ia kraikne. Por exemplo, ida ne resposta los maka 3. Ita klik botão cover número 3 nia, ita confirma, depois ita va pergunta tuirmai, klik seguinte. Halo hanesane na fati, to hotu. Ita hili resposta, ita confirma, ita va seguinte. Ita hili resposta, ita confirma, ita va seguinte. Halo na fati hanesane, to hotu. Wanhira ita to ona, ia pergunta ikusliu, botão ida seguinte não ativo. Significa pergunta ida oine, pergunta número ikusnia. Ita hili outra resposta, ita confirma. Depois ita re ita ne horas. Se ita ne horas se iha, ita bele klik fale anterior, ho di hare fila fale, karik ita ne resposta valo. Lalos, ita bele muda fale, tuir ita ne decisão. Mas se ita confirma, ita ne horas basic hotu ona, o ita fier katek ita ne resposta sira ita hili ne los hotu ona, ita bele klik terminar o teste. Ita klik terminar o teste ne mosumai, confirmar encerramento do teste. Significa ita ne teste e a fase da ohi ita tama mai ne hotu ona, ita klik encerrar. Ita klik encerrar, ne mosu fila fale mai fase tolu teste nia. Ia asaune hare katak ia fase primeiro, ni asaune mutiona significa ita foi hotu dadão. Hela maka fase segundo ou fase terceiro. Ita klik fale executar ida segundo ninia, ita klik executar. Ita klik executar na fati nia mosumai informação kona ba fase da nenia, nebe ia neba haturu katak. Ia fase da ne ita ia tempo 35 minutos. Athodi responde ba pergunta tulunolu, nebe cada pergunta ida los se for ita bolsira ponderação 1. Ita informado ona ho informação sirane, ita klik fale botão executar. Wanhira ita klik executar, nia mosu fale mai matéria teste fase segundo nia, nebe ia letene pergunta, resposta ita tuhili makia 1, ia 2, ia 3, no ia 4. Wanhira foi mosu pergunta número 1 ia ita ne ecrã, botão ida anterior não ativo. Botão ativo maka 1 confirmar, 2 seguinte. Significa pergunta ida ia ita ne ecrã, pergunta número 1, no pergunta ida atumai, pergunta número 2. Wanhira mosu na matéria teste ansane, ita ne horas ia canto leten husita ne liman losmos, hahu lauda dau kona. Ita hili resposta ba pergunta número 1 ia ita ne ecrã. Por exemplo, pergunta ida ne, nia resposta los maka número 3. Ita klik botão número 3 nia. Terá ita ne resposta, klik confirmar. Depois ita ba pergunta tu irmã, ita klik seguinte. Na fati ita le pergunta ia lete ne, depois ita klik resposta nebe ia kraik. Ia 1, 2, 3, no 4. Por exemplo, ida ne resposta número 1, ita klik botão kabur número 1 nia. Ita confirma, ita klik seguinte ba pergunta tu irmã. Na fati ita le pergunta ia leten, ita hili resposta, por exemplo, ida na número 1, ita klik número 1, ita confirma, ita ba seguinte. Na fati ita le pergunta sira leten, ita hili na resposta, ita confirma, ita ba seguinte. Ita halansane to hotu. Por exemplo, hotu ana, ao klik terminar o teste. Ao klik terminar o teste, ia moço alerta ida. Perguntas não respondidas, 8. Confirma encerramento do teste. Ne significa kata, ia fase ida ne, ia pergunta walu nebe sidang responde. O de fila fale bahare, o atu hili ne resposta sira. Ita klik cancelar. Ita klik cancelar, fila fale uma matéria, ia pergunta balu nebe, ita sidang fone resposta, tambo botão muting, 1, 2, 3, 4, nesse muting outro. Significa, ita sidang hili na resposta. Então, ia pergunta ida ne, ita fone resposta, por exemplo, ida ne resposta los marca 3, ita hili número 3, ita confirma, ita ba fale pergunta tu irmã. Na fatin halansa ne, to hotu. Ita fone resposta, to, botão ida seguinte não ativo, significa pergunta ida ne, pergunta ikusnya.
ita terminar o teste fase de nenia. Niamosu confirma o encerramento do teste, significa ita for resposta tona ita clique encerrar. Nia fale fase tolo teste nia, ita lio na primeira fase, na segunda fase. Ela terceira fase, conhecimento geral, executar-se e ela, então ita continua fale ba teste conhecimento geral nia, ita clique botão executar. Ita clique botão executar na fatinha moça informação sira, kata que a fase de ita é tempo 25 minutos, a todo responde pergunta ruanolo, nebe cada pergunta ida los, ita sehetan ponderação 1, nebe 20 perguntas ne ponderação hamutuk 20. O enhira ita informado ona, quando a informação fase de nia, ita clique botão executar. Ita clique executar, nia moço ona mai matéria teste nia e ita ne ecrã, ita ne horas mos na fatin hahu moço ona ene. Na fatin ita continua for resposta a pergunta ida helete ne, ita hili minha resposta, ita rai resposta, clique confirma, ita a pergunta tu irma ita clique seguinte. Ita hili resposta, confirma seguinte. Anessa ne na fatin to ohotu. Tamba ita tona pergunta ikus, ita ne hora seia, ita clique anterior hodere fila fale. Confirma hotona, mas que ita ne hora seia, mas ita kar sayona husi fase nene, ita clique terminar o teste. Na fatinha mosumai, confirma o encerramento do teste, significa fase nene ita concluiona, ita clique encerrar. Ita clique encerrar na fatinha mosumai fase tolo teste escrita ne. Ihane iha asaone haturu kata executar tolo nebe ihane la ihona muting hotona significa fase tolo ne ita concluiona. Tu irmai ita clique sair atunune ita bele bahare ita ne resultado iha monitor. Ita clique sair. Ita clique sair nia mosu iha ita ne ekran hanesane ita clique ok. Ita clique ok. Sistema fila fale ba ida hanesa ita foi intama mai significa ita ne teste remata ona. Maluk sira, ida nema que explicação quando ba usa sistema eletrônico e a teste escrito. Obrigado baita vos sira ne atenção e boa sorte baita vos sira.